Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao Aprovário, curso preparatório. Eu sou a professora Uiara Vaz, para quem não me conhece, professora de Direito Civil, e hoje nós vamos abordar Direito de Família. Coloca aí no seu caderno para mim, Direito de Família, e vamos dar início aí ao nosso módulo. Pessoal, para começar direito de família com vocês, eu preciso fazer uma breve introdução e te contar que a família, no aspecto jurídico, é o agrupamento mais antigo que nós temos, ok? As pessoas se reuniam, né, antigamente pai, mãe e filhos, e nós tínhamos aí o primeiro agrupamento reconhecido pelo direito como família. Então, o primeiro modelo de família que surgiu aí foi o modelo patriarcal. Anota aí, ó, o patriarcal, que nós tínhamos o pai, a mãe e os filhos. Isso aí vigorou, ó, por muito tempo, ok? Só que hoje, pessoal, depois dos avanços tecnológicos, sociais, não é possível mais falar que só existe um único modelo de família, reconhecido pelo direito. Não é possível. Eu sou nova, olha aqui para vocês verem minha carinha de jovem. A minha família já não foi assim. A minha família já foi toda doida. Vou contar para vocês daqui a pouco como que ela é. Então, vocês têm que entender que pós-Constituição da República de 88, depois de um direito civil constitucionalizado, nós temos várias formas de família. Nós temos a família monoparental, que é aquela formada pelos ascendentes com seus descendentes. O que é isso, professor? É aquela formada só pelo pai e os seus filhos, ou só pela mãe e os seus filhos. Nós temos a família anaparental, que é aquela que não tem os pais, que ela é formada somente pelos irmãos. Então, aqui, ó, se esse aqui tem mais filhos aqui, ó, esses dois aqui formam a família anaparental. Ok? Uma pessoa sozinha, professor, ela constitui família? Constitui. Ela é família, pessoal. Por quê? Porque ela precisa ter os seus direitos reconhecidos, ela precisa ter os seus direitos protegidos. Ok? Ótimo. E nós temos ainda que entender que família, ela não advém somente do casamento. A família ela é constituída pelo casamento, mas nós temos família que não estão constituídas pelo casamento. Hoje nós temos a união estável, totalmente protegida e reconhecida pela Constituição Federal. Nós temos, inclusive, a união estável entre homoafetivos, ok? Um homem com o seu companheiro, ele é família reconhecida e protegida pelo direito. Uma mulher com a sua companheira, da mesma forma, ok? Então, nós temos que entender que hoje, olha aqui, família é um conceito plural e multifacetário. Por quê, professora? Porque a Constituição da República, ela abriu o leque para reconhecimento e proteção das famílias. Tanto as famílias advindas pelo casamento, quanto as famílias advindas pela união estável, bem como as famílias homoafetivas, ok? E nisso ainda a gente tem a família monoparental, que é aquela formada entre os ascendentes com seus descendentes. Nós temos a anaparental, ok? Que são formadas apenas pelos irmãos, certo? E nós temos ainda a família de uma única pessoa, ok? Se eu decido que eu quero viver sozinha, sair da minha casa e quero viver eu e o meu cachorro, pessoal, nós somos uma família. Os meus direitos, eles precisam ser protegidos e eles precisam ser reconhecidos. E por que, professora, que você falou que a sua família é doida? Pessoal, deixa eu contar para vocês. A minha casa é o seguinte:
A minha mãe e o meu pai se separaram quando eu tinha 5 anos. Então, a partir dos meus 5 anos, eu não tinha um modelo de família patriarcal mais. Eu passei a ter uma família monoparental. Éramos eu e a minha mãe. A minha mãe casou de novo e o marido da minha mãe tem 3 filhos que moram com ele. Então, foi uma família monoparental de um lado, que era a minha com a minha mãe, e a família monoparental dele, que era o pai com os filhos. Essas famílias se uniram. A minha mãe casou, eu ganhei 3 irmãos, e aí essas famílias se uniram e hoje somos só uma família. Mas todos nós não moramos mais juntos. Minha mãe mora comigo, o marido dela mora com os filhos e de vez em quando eles se juntam. É doida ou não é? É. E aí vocês vão falar para mim que por não ser um modelo patriarcal de família, a minha família não tem proteção? A minha família não tem reconhecimento? De jeito nenhum. A minha família é protegida, a minha família é reconhecida e principalmente é família. Ok? Então, ótimo. Então, passando aí essa noção primeira do que é família, nós vamos estudar o primeiro modelo que constitui família lá no Código Civil, que a família advém pelo casamento, quando uma pessoa decide constituir família com a outra pessoa. Porque que é a vontade de se casar? É a vontade de ter comunhão plena de vida. E quando você quer ter comunhão plena de vida, você constitui uma família pelo casamento. Ok? Então, depois dessa noção introdutória aí, coloca aí no seu caderno para mim, casamento. Assunto bom de falar, né, gente? Casamento. Não casei não, mas tô quase lá. Então, coloca aí, ó, casamento. O casamento é forma de constituição de família. Por quê? Porque gera vínculos entre as pessoas. Vínculos pessoais, vínculos patrimoniais, inclusive, ok? Então, coloca aí para mim que o casamento, ele gera efeitos pessoais, ele gera efeitos patrimoniais e ainda gera efeitos lá no campo sucessório. Professor, e por que as pessoas se casam? Pessoal, as pessoas se casam para constituir família. As pessoas, elas têm comunhão plena de vida, elas querem juntar as suas vidinhas para constituir uma família. Então, o casamento, ele é forma primeira de constituição de família, ok? Então, coloca aí para mim, forma de constituir família. Professora, e em quais aspectos são os efeitos pessoais, patrimoniais e sucessórios? Pessoal, como efeitos pessoais do casamento, nós temos, por exemplo, o nome. A esposa, quando ela se casa com o seu marido, ela tem a opção de agregar ao nome dela o nome do marido. Isso é um efeito pessoal. Por quê? Porque tem reflexo lá no âmbito dos direitos da personalidade, ok? Então, aqui, ó, um exemplo dos direitos pessoais é a alteração do nome de casados. E os patrimoniais, professora? Os patrimoniais, nós vamos ver daqui um pouquinho, que eles chegam pelo regime de bens escolhido pelo casal. Ok? A depender do regime de bens que foi escolhido pelo casal para constituir aquele casamento, nós teremos diversos direitos aí patrimoniais que vão refletir em caso de uma dissolução desse casamento pelo divórcio ou pela separação, ok? Então, coloca aí para mim que os patrimoniais surgem pelos regimes de bens. E os sucessórios, professora? Gente, ninguém fica para semente, como diz minha mãe. Então, se o seu casamento for aquele casamento lindo e maravilhoso, infelizmente, uma hora ele vai ter que acabar. Se não for pelo divórcio, ele vai acabar pela morte.
Então, os direitos sucessórios, eles são aqueles que vão reger a sucessão do cônjuge morto, né, do falecido, para aquele cônjuge sobrevivente, ok? Então, os direitos sucessórios, eles vão se dar no âmbito da sucessão, que é a morte de um dos cônjuges. Então, o casamento ele gera 3 efeitos para a gente: pessoais, patrimoniais e sucessórios. E aí eu disse para você que os pessoais está lá no nome. Pessoal, como eu já disse, o cônjuge que quiser agregar ao nome do outro, pode, fica à vontade. Isso aí, pessoal, é obrigatório? Não, professora, é uma faculdade dos cônjuges. Ah, mas o meu marido chama Silva, não quero colocar esse nome. Não coloque. Mas se ele tem um nome extremamente chique, você não vai querer colocar no seu nome, não? Claro que você vai querer colocar. E aí vai surgir efeitos pessoais para você. Tanto que lá na dissolução do casamento, nós vamos ver que se a esposa, por exemplo, ela agregou o seu nome, o nome do marido, e esse nome é famosíssimo, e ela é profissionalmente reconhecida com aquele nome, ela tem o direito de permanecer com o nome dele, mesmo após a dissolução do casamento, porque o nome foi agregado a ela, ok? Virou parte da imagem dela, pessoal. Quando as pessoas batem o olho nela, conhecem ela como a fulana de tal, com o sobrenome do marido. Então, ela tem direito de continuar com esse nome. Ok? Por quê? Porque vai surgir reflexos lá nos direitos da personalidade. E os direitos da personalidade, eles precisam ser protegidos, ok? Ótimo. E aí, professora, e os patrimoniais? Aí a gente entra no regime de bens. E aí, para que você saiba quais são os efeitos patrimoniais do casamento, eu preciso te explicar cada regime de bens separados. Então, vamos lá? Então, coloca aí no seu caderno para mim, regime de bens. Nós temos hoje como regime legal o regime da comunhão parcial de bens. O que é regime legal, professor? Regime legal é aquele quando os noivos eles não escolhem por meio de um pacto antinupcial qual o regime que vai reger o casamento deles. Então, o nosso regime legal, anota aí, é o regime da comunhão parcial de bens. É o regime legal que você não precisa de pacto antinupcial. Professor, o que é pacto antinupcial? O pacto antinupcial, pessoal, é um documento realizado pelos noivos para escolherem regimes diversos dos regimes de bens previstos no Código Civil, ok? Então, se os noivos não querem nenhum daqueles regimes, eles optam por um regime próprio, e esse regime próprio ele deve ser feito por um pacto antinupcial feito mediante escritura pública levado a registro no cartório civil das pessoas naturais, ok? Então, o pacto antinupcial é aquele documento no qual vai constar o tipo de regime de bens que os noivos querem, diversos daqueles já típicos dentro do Código Civil. Beleza? Então, joia. Então, se eles se casarem pela comunhão parcial de bens, é o regime legal, e você não precisa de fazer pacto antinupcial, ok? E no que consiste o regime da comunhão parcial de bens? Na comunhão parcial de bens, nós temos 3 massas patrimoniais. Coloca aí para mim. Temos 3 massas patrimoniais. Nós temos aqui a exclusiva da esposa, nós temos a exclusiva do marido e nós temos a comum.
Como que funciona isso, professora? Qual que é a exclusiva da esposa, qual é a exclusiva do marido e qual que é comum? Pessoal, a exclusiva da esposa são todos aqueles bens que ela tinha antes de casar. Então, antes de casar, se ela era uma esposa rica, se ela tinha apartamento, se ela tinha carro, se ela tinha fazenda, são todos somente dela. Da mesma forma, é o patrimônio exclusivo do marido. O patrimônio exclusivo do marido é aquele que ele já possuía antes do casamento. O seu carro, o seu apartamento, ok? Então, os exclusivos são os anteriores à celebração do casamento. E o comum é aquele patrimônio que eles adquiriram e construíram juntos na constância do casamento. Então, se o Iara casou com Lucas, olha aqui, ó, o Iara casou com Lucas. Antes de casar, o Iara tinha um apartamento, Lucas tinha um carro. Depois que eles se casaram, eles compraram um sítio e uma casa. Patrimônio exclusivo da Iara, patrimônio exclusivo do Lucas e patrimônio comum do casal. Pessoal, por que tem que ser feito isso? Professora, você já está casando pensando em separação? Deus que me livre, gente. Tá doido? Mas as coisas precisam ser certas para que, se algo der errado nesse caminho da vida plena e em comum, as coisas já estejam todas certas para que não haja confusão. Porque qual que é a parte mais sensível do corpo das pessoas? O bolso, ok? Então, tem que estar tudo regrado para não ter problema. Se isso aqui não fosse dessa forma, se as coisas não fossem separadas dessa forma, imagina se a Iara descobre uma pulada de cerca. Ela é obrigada a ficar casada? Não. Como ela não é obrigada a ficar casada, como que saberia quais os bens o Iara levaria, que ela não ia ficar com uma mão na frente e outra atrás? É por isso que nós temos o regramento dos regimes de bens. Em casos de dissolução do casamento, como ficaria isso aqui? Em caso de dissolução do casamento, o Iara vai ficar com o que era dela antes, Lucas vai ficar com o que era dele, e esse sítio e essa casa serão partilhados ao meio, ok? Na comunhão parcial. E se a Iara vendeu um apartamento e com esse apartamento ela comprou 2 salas? Para quem que serão essas salas? Pessoal, serão da Iara, porque os bens, tanto antes do casamento, quanto os subrogados em seu lugar, ok? Da mesma forma que, se o Lucas vendeu esse carro e comprou 2 motos, as 2 motos serão dele em caso de dissolução deste casamento. Ok? Então, na comunhão parcial, o que era da mulher antes de casar continua sendo dela em caso de dissolução, do marido a mesma coisa, e o patrimônio comum será dividido. 50% para cada um. Ok? Ótimo. Então, esse é o regime da comunhão parcial de bens. Ao contrário do regime da comunhão parcial de bens, nós temos o regime da comunhão universal de bens. Coloca aí para mim, comunhão universal de bens. Diferentemente do que ocorre no regime da comunhão parcial de bens, no regime da comunhão universal de bens, nós temos uma única massa patrimonial. E de quem que ela é? Ela é dos dois, ok? Então, nós temos uma massa patrimonial. E ela é do casal. Por quê, professora? Porque vão se comunicar, quando da dissolução do casamento, todos os bens da mesma forma. Tudo que a esposa levou antes do casamento irá comunicar com o marido, e tudo que o marido trouxe antes do casamento irá comunicar com a esposa, em caso de uma dissolução
desse casamento. Ok? Então, temos uma massa patrimonial apenas, que é a massa patrimonial comum do casal. Então, se a Uyara tinha uma casa, o Lucas tinha um apartamento e os dois juntos construíram um sítio e um carro, se esse casamento acabar, o que será partilhado? Será partilhado a casa, o apartamento, o sítio e o carro. Tudo são dos dois, ok? Todos os bens serão do casal e todos os bens serão meados, ok? Ótimo. Então, a comunhão universal de bens, ela é totalmente o oposto da comunhão parcial de bens, ok? Na comunhão parcial de bens, temos 3 massas patrimoniais, exclusiva da esposa, exclusiva do marido e comum do casal. Já na comunhão universal de bens, temos apenas uma única massa patrimonial e ela é do casal. Em caso de dissolução, tudo será dividido para os dois, ok? E aí, professora, você casaria por qual? Não acho o comunhão universal o mais justo. Não acho. Eu acho o mais justo a comunhão parcial de bens. Mas ainda não acabamos os regimes. Pode ser que eles ocorram o mais interessante por aí. Ok? Então, vamos ao terceiro regime de bens, que é a separação de bens. Na separação de bens, os bens não se comunicam. São os bens da esposa e são os bens do marido, ok? E nós temos 2 tipos de separação. Nós temos a separação legal e nós temos a separação consensual. A separação legal de bens é aquela em que a lei determina que há certas pessoas que irão casar, elas terão que se casar obrigatoriamente pelo regime da separação de bens. Quais são essas pessoas? Os maiores de 70 anos, aqueles que para casarem precisarem de suprimento judicial, ok? Então, aqui, ó, é uma imposição legal, é a lei que impõe o regime da separação de bens. E o consensual, por óbvio, é aquele fruto da vontade das partes. As partes manifestam o desejo de se casarem pela separação de bens, ok? Então, aqui é pela vontade das partes. Professora, então, nesses tipos de casamento, as pessoas, elas não podem ter bens em comum? Elas podem ter bens em comuns, mas serão regidos pelas regras do condomínio, ok? Então, se eu escolhi casar pela separação obrigatória, eu posso comprar com meu marido uma casa, mas essa casa, ela não será de nós dois por força da minha ação dada ao casamento. Ela será pelas regras do condomínio, ok? Excelente. E aí a separação de bens, quando ela for legal, a lei entende que ela será relativa. E quando ela for uma separação consensual, fala-se que ela é absoluta. Ok? Então, eu vou fechar esse bloco com você com a separação de bens. No próximo bloco, eu vou dar continuidade na diferença da separação de bens e vou colocar para vocês o regime da participação final nos aquestos, ok? Te vejo lá.